É proibido que um juiz e um ministro do Supremo é um juiz. É proibido, expressamente proibido, que ele fale de casos que estão sob seu julgamento ou que ele pode vir a julgar. O Alexandre de Moraes deu uma entrevista longa às organizações Globo em que ele prejulgou quase 2.000 brasileiros. Ninguém pôs um revólver na cabeça careca dele e falou: Alexandre, você vai dar uma entrevista. Não, ele foi porque quis. Ninguém obrigou, pôs um revólver na cabeça dele e falou: você vai fazer fotos sensuais pra New Yorker. Como ninguém foi com um revólver na cabeça dele e falar: você vai falar pro The Wall Street Journal. Ele faz as coisas que a lei proíbe a um ministro. E quando a pessoa que é incumbida de manter a institucionalidade desse órgão, que é o mais importante do Poder Judiciário, e ele não o faz, quem está ferindo de morte a instituição é o ministro. Eu sempre disse, para o governo federal entrar na segurança pública, nós temos que ter uma lei que defina qual é o nosso papel. Vocês acreditam que agora Lula disse que não está combatendo a criminalidade com eficácia porque não tem lei que ajude o governo federal a fazer isso? É brincadeira, né? Ou seja, em ano de eleição, o Lula está querendo ganhar um eleitorado que ainda tem desconfiança dele e simplesmente ele está fazendo um aceno para essas pessoas dizendo: ó, a criminalidade está aí no Brasil, eu estou querendo fazer alguma coisa, o problema é a lei que não me ajuda. É brincadeira, né? O Lula disse que os traficantes eram vítimas dos usuários. O Lula disse que um rapaz rouba um celular para tomar uma cervejinha e agora quer conquistar as pessoas dizendo que a lei não está ajudando o governo. Você tá de brincadeira. Eu vou trazer as falas de Lula aqui, você vai se surpreender com isso e vou trazer os comentários do Derrite desmascarando essa narrativa mentirosa do Lula. Pessoal, eu vou trazer também aqui as falas de Romeu Zema, porque o Lula, não é novidade para ninguém que ele está quebrando o Brasil. Vocês viram a situação da Argentina, né? Estava afundada no governo passado. O Milei, com corte de gasto, com economia e com uma boa gestão, está levantando a Argentina de novo. Eu vou trazer esses comentários aqui, porque enquanto a Argentina, que estava no buraco, está crescendo, o Brasil, que estava em uma situação melhorzinha com o Bolsonaro, está afundando. Essa é uma grande realidade. Alta dos alimentos, alta dos combustíveis, alta na energia. Tudo isso está acontecendo. Não, mas o governo não é culpado de nada disso. Eu vou trazer também um comentário aqui no debate, onde o debatedor disse que Dias Toffoli era para ser afastado do Supremo Tribunal Federal. Não é só ser afastado de não julgar o caso do Banco Master. Não, ele deveria ser afastado daquela corte, tanto ele como o Moraes. Pessoal, trouxe diversos assuntos, bora assistir esse vídeo, está sensacional. Mas antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal. E bora começar com Romeu Zema, destroçando esse governo que está afundando o nosso país. Olha só isso aqui, pessoal. Quer ver só como um governo destrói um país? É aqui, ó, no arroz, no café, na conta que não fecha. Foi isso que aconteceu na Argentina. Anos de governo gastando demais, protegendo os privilégios para os intocáveis e atrapalhando a vida de quem trabalha, de quem rala. Resultado, o dinheiro sumiu, a inflação explodiu e a pobreza disparou. Aí entrou o Milei e fez o que ninguém tinha coragem de fazer. Cortou privilégios, cortou gastos e parou de sufocar quem trabalha. Foi muito duro no começo, mas começou a dar resultado. A inflação caiu e a pobreza chegou ao menor nível desde 2018. Qualquer semelhança com aquilo que fizemos em Minas não é mera coincidência. Peguei um estado falido, arruinado pelo PT, corrupção, privilégios, governador vivendo como imperador, usando helicóptero do governo para ir em festa, e o povo pagando a conta. Eu cortei todas essas mordomias, enxuguei o governo e respeitei o dinheiro de quem trabalha e paga imposto. E o resultado apareceu: mais de 1 milhão de empregos criados, o menor desemprego da história, maior atração de investimentos e a menor pobreza já registrada. Porque a lógica é muito simples. Quando o governo para de atrapalhar, o povo começa a prosperar. O PT quer sim um governo rico e um povo pobre. Eu quero um povo rico. O Brasil não precisa de milagres. Precisa sim de coragem para fazer o básico. O que esse país nunca teve, porque sempre tem gente com o rabo preso com a velha política que fica sustentando essa farra dos intocáveis. Foi assim em Minas, está acontecendo na Argentina e pode acontecer no Brasil. Meu nome é Zema. Pessoal, agora olha só esse comentário com o Guilherme Derrite com relação à fala de Lula. Porque Lula, ele disse para o Brasil em uma entrevista que não está combatendo a criminalidade porque não tem uma lei que ajude o governo federal a fazer isso.
É como se Lula tivesse vendo as facções crescendo, avançando, as pessoas sendo assaltadas, sequestro, tudo isso, eles tomando conta dos morros, a bandidagem tomando conta do Brasil. E Lula está passando a imagem para o Brasil dizendo, ó, pessoal, eu quero combater, mas eu não estou combatendo porque a lei não me deixa fazer isso. E eu sou um democrata, eu obedeço à lei. Eu não posso passar por cima da lei para combater a criminalidade. Vocês me entendem, né? A criminalidade está crescendo, avançando no Brasil. Eu sei e eu reconheço. Mas vocês sabem também que eu não posso fazer nada. Então, pessoal, o que eu estou dizendo para vocês agora nesse ano de eleição é que eu quero combater. Agora a lei precisa ser mudada. O Lula está falando isso. Como se o povo brasileiro fosse um bando de besta, tivesse escrito na testa o nome idiota e dissesse, eita, realmente, Lula quer fazer alguma coisa, mas a lei está impedindo. 20 anos do PT aqui no Brasil, o cara não fez nada com relação à lei para favorecer o seu combate ao crime organizado. Claro que ele não ia fazer. Ele nunca fez e ele sabe disso. E ninguém é besta para pensar que Lula tem algum interesse em fazer isso. Mas, pessoal, ano de eleição, o cara mente com a cara mais lisa do mundo. E tem gente ainda que acredita nisso aqui que ele está dizendo. Mas olha só, o Guilherme Derrite desmentindo e desmascarando essa falácia, pessoal. Porque é inacreditável. Lula, as declarações do Lula aí estão expostas para o Brasil e para o mundo. Né? Os Estados Unidos queriam classificar o Comando Vermelho e o PCC como facções do terror. Lula não quis. Não. Lula saiu em defesa. Então, isso não é novidade para ninguém. Olha só o Guilherme Derrite desmascarando essa falácia mentirosa do Lula. Olha isso aqui. Pessoal, é o seguinte, que o PT trabalha com a mentira, todos nós sabemos, né? Mas infelizmente muita gente acaba acreditando nas mentiras, que mais uma vez agora envolvendo o tema da segurança pública. Por que o Lula acabou de falar essa besteira que ele falou aí? Eu sempre disse, para o governo federal entrar na segurança pública, nós temos que ter uma lei que defina qual é o nosso papel. Porque ele está querendo gerar uma esperança na população, naqueles que estão indecisos, dizendo que ele só não resolve o problema da segurança pública porque não tem lei. Parece até que ele assumiu o governo hoje, ou ontem, ou mês passado. Nem parece que o PT governa o país há mais de 20 anos. Com 3 mandatos do Lula, 2 da Dilma. Então eles querem enganar, persuadir o povo de que a segurança pública hoje está mal, porque não tem lei que autorize o governo federal a atuar na segurança pública. A verdade é que nós temos, infelizmente, um presidente da República que trata traficante como vítima do usuário. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Que já declarou que não aguentava mais ver jovens sendo oprimidos pelos policiais. Ora, eu não posso achar que esse moleque que roubou é simplesmente um bandido. E agora, como é época eleitoral, vem com esse discurso furado. Infelizmente, cerca de 19% da população brasileira vive em áreas dominadas pelo crime organizado. Estamos falando aí de milhões de brasileiros que vivem em territórios dominados por organizações criminosas. E aí parece, ou ele quer dar a entender que isso não é culpa do PT. Até parece que o PCC cresceu e prosperou em São Paulo quando o senhor Geraldo Alckmin foi 4 vezes governador do estado de São Paulo. Até parece que o Comando Vermelho, o PCC e várias outras organizações criminosas cresceram e se tornaram organizações transnacionais ao longo de sucessivos governos do PT também. Então não se deixe enganar. Segurança pública se faz com coragem, com liderança e com tolerância zero contra o crime, em especial o crime organizado. Coisa que o PT e o Luiz Inácio Lula da Silva nunca tiveram a coragem ou o interesse de fazer. Se você estiver em pé, senta e escuta essa daqui, porque Paulo Gonet, ele disse que não vê indício de ministros do Supremo Tribunal Federal envolvidos com o Vorcaro. Então, parece que essa é a piada do dia. Essa é para estourar a boca do balão, como diz o ditado. Eu vou trazer aqui os comentários com Magno Malta com relação a essa fala do Procurador-Geral da República, Procurador-Geral. Mas ele olha para os ministros e vê que todos eles são inocentes. Todos os ministros têm um caráter ilibado, têm notável saber jurídico. Todos eles estão ali defendendo a Constituição, principalmente Alexandre de Moraes, porque se a democracia hoje está prevalecendo, firme, está forte, é porque, graças ao ministro Alexandre de Moraes, como disse Gilmar Mendes, o Brasil tem uma dívida com Moraes. Todos nós deveríamos nos curvar diante de Moraes e agradecer, parece que é isso. E o PGR simplesmente faz um aceno e mostra para o Brasil e diz, eu olhei aqui, eu fiz uma pesquisa e estou vendo que Alexandre de Moraes é totalmente inocente, Dias Toffoli não tem nada a ver. Eu não vejo indícios para que esses ministros sejam investigados. Eles não têm nada a ver. Deixa eu engavetar isso aqui, deixa eu arquivar isso aqui. É isso que ele está fazendo. É brincadeira, né, pessoal? Olha só o comentário de Magno Malta com relação a essa atitude vergonhosa do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Então, o doutor Gonet, procurador federal, PGR,
ele não vê indício de crimes que ligue os ministros do Supremo a Daniel Forcaro. Não existe qualquer indício, ele não enxergou. Que coisa legal, né? Deve ter sido no mesmo ordenamento jurídico, onde ele encontrou base jurídica para colocar Jair Bolsonaro inelegível quando ele estava no TSE. Veja esse trecho aí, quando eu estava sabatinando ele. Veja ele gaguejando. Entendi também o voto do senhor quando deixou o Jair Bolsonaro inelegível. Mas alguém ser condenado e perder os direitos políticos, seu Paulo, aí a pergunta é minha. Porque reuniu com o embaixador? Qual o problema de um presidente da República se reunir com o embaixador? E porque falou mal da urna, eu continuo falando mal da urna. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Os casos em que Vossa Excelência mencionou ultimamente, né, Dudu, eu não condenei o presidente Bolsonaro. Eu fiz um parecer que indicava esse resultado como o devido diante das circunstâncias que estavam ali no processo. Então, enfim... Foi nesse mesmo ordenamento jurídico, né, doutor, que o senhor encontrou. E agora o senhor não encontrou para a rapaziada do seu grupo, né? O Brasil não é bobo, e nem nós. Nós não somos doidos. Nós vamos continuar batendo nessa tecla de um crime, e Vossa Excelência vai se tornando cúmplice disso, até porque também esteve em algumas festas do Volcaro, né, doutor? Vamos para frente, porque nós não vamos parar de investigar e nem de denunciar. Agora pare tudo que você está fazendo, assista esse vídeo e olha só o comentário de Pavinato com relação ao comportamento de Alexandre de Moraes. Veja só, aqui foi no Flow, o Tramontina vai defender o Supremo Tribunal Federal, mas ele não esperava essa resposta dura do Pavinato com relação ao comportamento de Moraes. Porque mais ou menos há 2, 3 anos atrás, o Alexandre de Moraes espontaneamente deu uma entrevista à Globo, falando de como tinha sido o trama de golpe, como planejaram, quem ia e tal, e falou um monte de coisa, né? Ele deu uma entrevista à Globo, para a Globo mostrar para o Brasil que Bolsonaro ia dar um golpe. Agora, simplesmente, o Moraes não quer dar entrevista a ninguém. Agora deveria ser o momento que a imprensa está procurando Moraes, interrogando e perguntando. Ele deveria vir a público e dizer, olha, é assim, eu não participei, eu sou inocente e tal, né? Não deveria fazer isso, como juiz da Suprema Corte. Não deveria dar entrevista a ninguém. Mas já que deu, quando foi na trama do golpe, para prender Bolsonaro e todos os outros envolvidos, ele não deu entrevista? Porque agora que ele está envolvido na sua maracutaia com o Banco Master, não vem diante da imprensa falar, se justificar, marcar uma entrevista com a Globo e responder todas as perguntas. Não. Simplesmente ele manda o seu gabinete fazer uma nota dizendo que não tenho nada a ver, não conheço, não sei e não fala com ninguém. O salvador da democracia, o homem que salvou o Brasil, agora está com medo de uma entrevista coletiva, que não era nem para dar. Juiz não é para estar dando entrevista não, mas eles vêm a público, antecipam seu voto, e aqui no Brasil é assim, é uma bagunça. Aquela suprema vergonha é uma bagunça. Olha só que comentário sensacional com o Pavinato, que desmascarou a narrativa desse outro jornalista que foi defender os ministros, foi defender a Suprema Corte. Esse Tramontina aí no Flow foi defender. Pavinato passou a verdade na cara dele. Olha só que vídeo sensacional, pessoal. Olha só. Você é um crítico feroz do STF. Não, eu sou um cara entusiasta do STF, eu sou crítico dos sequestradores do STF. Eu fico um pouco assustado quando eu vejo as críticas ao STF ultrapassarem os limites do respeito à instituição. E aí, se a gente for para os Estados Unidos, certo. A Suprema Corte americana, ela é conservadora. A Suprema Corte tem dado algumas sentenças e tem tomado algumas decisões reafirmando decisões do presidente Donald Trump. Ninguém vai apedrejar a Suprema Corte. E aqui, você vê algum juiz da Suprema Corte americana indo pro Caribe todo final de semana, indo para Mykonos, andando com um avião da Força Aérea dos Estados Unidos? Você vê algum juiz saindo na capa da The New Yorker, mostrando a sua linda capa e fazendo poses sexys? Você não vê um juiz da Suprema Corte americana descendo pra briga de bar? Ah, mas teve esse ano denúncia contra o juiz que levou dinheiro de empresa. Tem 2 juízes que foram muito criticados. Mas ninguém foi preso por criticar o juiz. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, nos Estados Unidos também houve denúncia contra juízes que aceitaram jatinhos. Quem denunciou não está sei, preso. Eu não acompanhei isso. Então, mas vamos usar uma virulência e agressividade contra a instituição. Se nós começarmos a destruir as instituições, mas não somos nós. Vai sobrar o caos. Quem está atacando a instituição STF são os 11 que lá sentam, à exceção de um. É proibido um juiz dar entrevista. É proibido que um juiz e um ministro do Supremo
é um juiz, é proibido, expressamente proibido, que ele fale de casos que estão sob seu julgamento ou que ele pode vir a julgar. O Alexandre de Moraes deu uma entrevista longa às organizações Globo, em que ele prejulgou quase 2.000 brasileiros. Ninguém pôs um revólver na cabeça careca dele e falou: Alexandre, você vai dar uma entrevista. Não, ele foi porque quis. Ninguém obrigou, pôs um revólver na cabeça dele e falou: você vai fazer fotos sensuais pra New Yorker. Como ninguém foi com um revólver na cabeça dele e falar: você vai falar pro The Wall Street Journal. Ele faz as coisas que a lei proíbe a um ministro. E quando a pessoa que é incumbida de manter a institucionalidade desse órgão, que é o mais importante do Poder Judiciário, e ele não o faz, quem tá ferindo de morte a instituição é o ministro. Quem é que vai num jogo do Corinthians e mostra um dedo do meio para um estádio com milhares de brasileiros e brasileiras ali, e depois ainda liga o jornal O Estado de São Paulo e diz: mande embora quem bateu esta foto, uma foto para ganhar prêmio. Este homem, ele destruiu o Supremo Tribunal Federal. Não tem grito de uma multidão que seja mais poderoso que uma caneta de ministro do STF no Brasil. Um dedo do meio de um juiz do Supremo mostra que aquilo não pode continuar. Veja o depoimento do Cid. Quando ele fala: quero lembrar aqui que o senhor, se o seu depoimento for satisfatório, nós vamos cancelar o acordo de não fazer a persecução criminal contra sua mulher, sua filha e seu pai. O que é isso? O que é isso? Como diria Maria do Rosário com Jair Bolsonaro, o que é isso? O que a lei brasileira estipula em acordo de delação premiada? O acordo não poderá ter benefícios que ultrapassem o indivíduo do colaborador. Então a lei proíbe uma homologação de um contrato de colaboração que coloque filha, pai e esposa. E ele acha isso natural. E quando a gente faz a pergunta certa: e a lei? Por que o senhor não aplica a lei? Aí se malufa. Um juiz não pode malufar e responder o que quer. Ele tem que ser objetivo. Não há Estado de Direito sem objetividade. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu amigo patriota. As coisas aí no mercado onde você faz as compras aumentaram ou diminuíram? A cesta básica tá mais barata hoje? Você consegue fazer uma feira de qualidade com o salário mínimo? Porque olha só isso aqui que eu vou trazer para vocês. Olha só o comentário dessa jornalista com relação à cesta básica que está explodindo. E adivinha quem sofre mais as consequências? Os mais pobres. Mas esse é o governo dos pobres. Esse não é o pai dos pobres, que tirou o povo da pobreza? Não é o Lula que tirou o Brasil do mapa da fome? O povo agora não está comendo 3 vezes ao dia? Como? Comendo 3 vezes ao dia com o alimento ficando mais caro? Então, é meio estranho isso aí, né? Olha só esse comentário aqui, porque eu vou dizer uma coisa. Cada semana que você vai no mercado é um preço diferente nas coisas. Pelo menos eu enxergo isso. Aí você tem 10 mercados na sua cidade, você tem que ir pesquisando de um por um. O pobre é assim, gente. A pessoa que não tem muita condição é assim. Ela vai pesquisando de um, aí pesquisa de outro, aí pesquisa... E vai comprando de pitado em cada mercado para enxugar porque o salário não dá. Não, mas o Lula disse que tirou o Brasil do mapa da fome. Então quer dizer que nós estamos mentindo. O consumidor é mentiroso. Só o Lula que está com a verdade. Parece que é isso. Olha só esse comentário. Que é inacreditável, pessoal. O Lula destruindo o país, mas vendendo a falácia de que esse ano de 2026 vai ser o ano da verdade. Vai ser o ano onde o Lula vai mostrar para os brasileiros todos os seus feitos aqui no Brasil. Brincadeira, né? Olha só que comentário sensacional, pessoal. Essa que é a realidade. Por isso que esse desgoverno está tão em baixa. Porque a inflação pode até ser tratada pelo esse desgoverno como um dado agregado, mas a verdade é que o eleitor sente a inflação no supermercado, no dia a dia. Então, a cesta básica sobe em todas as capitais. O que isso diz? A gente perdeu o poder de compra. Agora, quando feijão, carne, tomate puxam a alta, a gente não está falando de um consumo supérfluo, nós não estamos falando de queijo Minas, nós estamos falando o núcleo da alimentação brasileira, né? E o dado escancara a distância entre o discurso do larápio e a vida concreta. Porque se o salário mínimo necessário estimado é muito superior ao salário mínimo efetivo, isso mostra uma compressão do orçamento familiar, gente, com juros altos, combustíveis altos, né? Tudo contaminando os preços. A percepção popular é simples. O governo está mentindo. A comida continua cara. Aí o resultado é isso. Pessoal, olha só esse comentário, esse debate que foi na CNN, falando sobre a isenção do Toffoli, que não existe isenção nenhuma nele, nem Toffoli, nem Moraes, Gilmar Mendes, nenhum deles existe isenção, pela atitude, o comportamento, eles estão envolvidos, não é só atitude e comportamento, não, eles estão envolvidos no caso do Banco Master. Na minha opinião, eles deveriam não ser afastados somente de julgar, deveriam ser afastados do Supremo Tribunal Federal, isso é a grande verdade.
Só um exemplo, vamos só exercitar um pouco a mente. Suponhamos que fosse hoje ou amanhã a votação do Banco Master no plenário do Supremo Tribunal Federal. Você tem dúvida do voto de Moraes? Se seria contra ou a favor a condenar o Vorcaro? Claro, gente. Moraes, né, com aquela cara de pau, porque antes de entrar no plenário, ele ia lavar o rosto com óleo de peroba para depois fazer o seu voto. Simplesmente, ele ia absorver o Vorcaro, tanto ele como o Toffoli, até o Cássio Nunes, que foi indicado por Bolsonaro, Gilmar Mendes, Flávio Dino vai acompanhar Alexandre de Moraes, Zanin acompanhar Alexandre de Moraes. Provavelmente, se fosse uma votação hoje no plenário, teria maioria para absorver o Vorcaro. Com certeza. Por quê? Porque não existe isenção. Os caras que vão votar é os caras que estão envolvidos. No final de tudo, eles iam absorver o Vorcaro. Isso é só um exercício de pensamento. Eles iam absorver o Vorcaro e diante do Brasil, filmado tudo ali, eles iam abrir uma pizza, um refrigerante, iam comer, festejar, todo mundo se abraçar. Quando acabasse tudo, eles iam partir no avião do Vorcaro para o Taiaiá, para fazer uma confraternização. É claro que esse meu pensamento é a loucura, mas pior foi o que eles já fizeram. Eu tenho que brincar porque essa é a realidade. Não existe isenção nessa Suprema Corte. Não é questão de Toffoli ou Moraes ou Gilmar Mendes não votarem. Não é questão de não votarem ou votarem. É questão deles serem afastados contra a vontade deles. Isso deveria acontecer. Qualquer pessoa aqui no Brasil que esteja envolvida em qualquer escândalo, independente da situação, ele é afastado na hora do cargo. Mas os ministros da Suprema Corte estão envolvidos de uma tal forma que ainda continua dentro daquela suprema vergonha, como se nada tivesse acontecido. Olha só que comentário sensacional nesse debate aqui, onde esse debatedor falou, o Toffoli, meu Deus do céu, esse cara deveria ser investigado, não é tá investigando nada não, eles deveriam estar no meio da investigação, sendo investigado, quebrar o sigilo do telefone deles, no mínimo, mas nada disso acontece, né? Olha só o comentário, olha o comentário sensacional e cirúrgico que esse jornalista aqui fez nesse debate da CNN. Toffoli deve ou não julgar a prisão de Vorcaro na Suprema Corte? Ele nem devia estar no STF, não tem a menor condição de julgar isso. Ele é parte interessada, já tem dados, já tem evidências, já tem informações. Ele não devia nunca estar lá. Mas o meu medo é quando o sigilo ele é comandado por aqueles que têm envolvimento no crime, que têm envolvimento nos casos. E ele pode manipular. E é isso que preocupa, quando as instituições já foram corrompidas, porque aí não há a quem recorrer. É o que nós estamos assistindo diante dos nossos olhos nesse caso. E as evidências apareceram e mostraram, infelizmente, vazamentos seletivos. Mais prejudicial para o Brasil é o processo todo ser manipulado por aqueles que têm envolvimento e não querem que as coisas sejam apuradas, porque aí não há o que fazer. Agora, Dias Toffoli, ele deveria estar fora do STF. Ele não tem condições. Alexandre de Moraes também devia estar fora desse processo, porque também tem um contrato. E todos aqueles que estão envolvidos isso, que se digam impedidos em nome da democracia brasileira, em preservação das instituições, em preservação da instituição Supremo, que nunca antes na história desse país esteve tanto nos holofotes das páginas criminais dos jornais, com manchetes mostrando o envolvimento e colocando em dúvida essa instituição, que, a meu ver, é uma das instituições mais importantes de uma democracia, que se a gente tiver um Supremo realmente rigoroso, que é disciplinado, que é correto, com reputação ilibada, nada disso estaria acontecendo, absolutamente nada. Não se colocaria em dúvidas o que está acontecendo, mas nós estamos com um histórico que vem vindo de assuntos realmente perigosos. Vamos lembrar a medida de Gilmar Mendes impedindo a Receita Federal investigasse parentes de membros do Supremo. Receita Federal é um órgão de Estado. Tem que investigar se alguém está tentando enriquecimento ilícito, não me interessa se é o presidente da República, se é ministro Supremo, não interessa, ela não poderia nunca ter tido esse tipo de influência ou de pressão para não investigar. As nossas instituições foram corrompidas e não se comportam como instituições democráticas. Elas estão com conflitos de interesse graves. E um desses interesses graves chama-se Dias Toffoli, que já mostrou, ele não tem a menor condição. Deveria ter sido afastado daquele relatório que a PF mandou para o presidente Fachin, presidente do Supremo. Aí faz a distribuição, vai para André Mendonça, que historicamente é uma pessoa muito correta e que não há um A no seu currículo que põe em dúvida o seu encaminhamento, como vai conduzir. E teve de primeira medida
medida, falar para a PF, vocês podem investigar sim. Não tem esse negócio de só os delegados que eu decido, que é o que o Dias Toffoli tinha feito. E vocês vão fazer toda a descriptografar, descobrir todas as mensagens daquele celular. Definitivamente, se Dias Toffoli tivesse alguma preocupação com a instituição do Supremo e com o Brasil, ele teria pedido para sair. E o Lula, pessoal? Ano de campanha, fazendo um novo aceno para os seus eleitores, mostrando para o Brasil que é isento, mostrando para o Brasil que é contra o sistema, está indo para cima da Suprema Corte, denunciando Moraes e aconselhando Alexandre de Moraes. Ele deu um conselho ao seu companheiro Alexandre de Moraes. Olha só o comentário com André Marsiglia com relação ao Lula, porque ao mesmo tempo ele deve um favor ao Moraes e ao mesmo tempo tem que se afastar. Ou seja, o Lula está numa corda bamba, não sabe se pula no colo do Supremo ou se pula na hipocrisia de mostrar para os brasileiros que ele é uma pessoa isenta e que é uma investigação limpa contra tudo isso que está acontecendo. É brincadeira, né? Olha o comentário de André Marsiglia com relação à hipocrisia de Lula em ano eleitoral. Não, veja, o Lula está em campanha, né? Ele está fazendo o dele, dizendo, né, que a estratégia da direita, ou da extrema-direita, como ele falou, vai ser a de cobrar do companheiro Moraes, e a estratégia dele vai ser dizer que tudo isso é uma falácia, afinal de contas, quem é da extrema-direita, na cabeça dele, não merece, não pode ser legitimado a cobrar nada. Então a gente está aqui diante de um presidente no palanque, né? Agora, essas frases são incríveis, né? Ele diz que o conselho dele foi de que o Moraes não devia jogar a biografia fora por conta de um escândalo. Pô, tá aí um conselho que ele é perfeita pessoa para dar. Porque se tem uma coisa que o Lula fez foi jogar a biografia fora por conta de escândalos. Ele é expert nisso, tem lugar de fala. Outra coisa que ele falou agora numa última foi que para ser presidente ou ministro da corte, não dá para entrar lá só para ganhar dinheiro. Eu achei ótimo, só para ganhar dinheiro. Quer dizer, é também para ganhar dinheiro. Você vai para a presidência... O ato falha. Não é que ele falou assim, não é para ganhar dinheiro. Ele falou, não é só para ganhar dinheiro. E a gente sabe que o Lula ganhou muito dinheiro. Não só ele, como a companheirada toda, inclusive o filho, que está fugido do Brasil pelo tanto de dinheiro que ganhou. E essa história da narrativa, né, de dizer, olha, põe a culpa na mulher, põe a culpa, Moraes, na sua mulher, também é algo que o Lula sabe fazer muito bem. Ele botou a culpa do triplex nas costas da Marisa. Também, durante o julgamento, tentou colocar nas costas da mulher a culpa que ele estava sendo imputada. Esse negócio de narrativa, eu me lembro de uma piada, uma pequena anedota que é contada no meio jurídico, que é aquele negócio que o cara liga para o advogado e fala assim, doutor, matei minha mulher. Fala, não. Estão dizendo que você matou a sua mulher. Então, esse é o grande conselho que o Lula está dando para o Moraes. Fala aí que foi a sua mulher, diga que é tudo uma narrativa, porque o Lula está pensando nas eleições, ele só pensa nas eleições. É uma questão de dívida com o Moraes, mas é também uma reflexão de que Moraes e Lula, junto de Master, essa trinca, Moraes, Lula e Master, nas urnas não dá certo. Então, para ele, a conta é assim, ou é Lula mais Moraes sem Master, ou é Lula sem Moraes, se o Moraes seguir atrelado ao Master. Essa é a contabilidade lulística que está sendo feita. Moraes fugindo da imprensa igual o diabo foge da cruz. Olha só, a jornalista da Revista Oeste foi fazer uma pergunta ao ministro Alexandre de Moraes e ele simplesmente disse, não quero responder nada não. Não quero falar nada não. É brincadeira, né? Ela disse, não, ministro, eu quero só lhe perguntar sobre a democracia. Ele disse, não me pergunta nada não quero responder nada. O ministro nervoso diante da imprensa. Olha isso aqui, pessoal. A repórter de Oeste, Tawane Catan, esteve no evento e abordou o ministro. Quando ela se apresentou como representante da imprensa, vamos acompanhar a resposta do ministro. Ministro, prazer, Tawane, eu sou da imprensa. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Ministro, em relação à democracia, como existe democracia em meio a tantos escândalos que têm aparecido? Nossa corajosa repórter Piotr Tawane Catan abordou o ministro Alexandre de Moraes na manhã de hoje, mas ele disse ali que não estou conversando com a imprensa. O detalhe que ela fala é sobre a democracia, porque esse era o tema da palestra dele, né? Ele não quis nem falar sobre o tema da palestra dele com uma repórter. A Tawane era a única repórter que estava acompanhando esse evento. E detalhe, ela ficou impressionada, os alunos ali do curso, tirando foto com Alexandre de Moraes como se estivessem assim, fazendo a foto da vida, assim. Aí você se pergunta se esses jovens estão vendo o que está acontecendo no país. Que ela ficou impressionada com o deslumbre desses alunos que estavam lá na Escola de Direito do Lago São Francisco, deslumbrados porque estavam tirando foto ao lado do ministro Alexandre de Moraes, com tudo o que aconteceu e ainda está acontecendo no país. Mas que vergonha, hein, pessoal? Eu não devo nada a esse cara. O Brasil não deve nada a Alexandre de Moraes. Que isso fique bem claro. Eu não devo nada a ele. Ele não salvou o Brasil. Ele não salvou a democracia. O contrário é que está acontecendo nesse exato momento. A democracia está sendo destruída. Tanto pelo governo do PT, que só sabe defender países
que tem autocratas lá, né, ditadores que tá acabando com a vida do povo, e esse é o presidente da democracia. A frente ampla que venceu o autoritarismo aqui no Brasil, segundo eles, né? Mas é o PT que só se alia com Cuba, Venezuela, com Irã, com Rússia, com China, ideologicamente. Tô falando de comércio não, falando de ideologicamente. Esse é o presidente que sai em defesa. E os ministros da Suprema Corte também que estão afundando a nossa democracia. Não existe mais democracia. Democracia é o que eles pensam. Ou seja, esses atos de Alexandre de Moraes na cabeça dele é tudo democrático. Se envolver com o Vorcaro, o outro tem um resort, cassino no seu resort. Isso é democrático. Então, qualquer pessoa que obedece o que Alexandre de Moraes, Toffoli, Gilmar Mendes, o que aqueles supremos togados pensam, é democrático. Qualquer pessoa que faz uma crítica, interroga, pergunta, aponta, é antidemocrático. Não, tem que... Vamos abrir um inquérito das fake news. Porque a pergunta que fica, quando é que esse inquérito vai ser fechado mesmo? Já fez aniversário de 7 anos, vamos entrar para 8 anos, é? Eu ouvi falar... Olha, brincadeira, pessoal, na nossa democracia. Democracia, né? Gracinha, né? É a democracia, é isso. Eu ouvi falar que Alexandre de Moraes não quer fechar o inquérito, só quer fechar o inquérito das fake news depois das eleições. Se é que ele quer fechar, né? Aquele inquérito é dele. Aquele inquérito ali é dele, pessoalmente. Ele ganhou de presente do Toffoli. Para que qualquer pessoa que fale mal deles, eles colocam lá dentro. Por que até agora ele não colocou Lauro Jardim, André Sadi, Malu Gaspar? Por que até agora ele não colocou o jornalista da UOL, Josias de Souza? Não quis colocar não, né? Mas quis colocar o Pablo, lá da Bahia, que questionou o suposto... A família de Flávio Dino que estava usando um carro oficial que não deveria usar. Era só o Flávio Dino que deveria usar aquele carro oficial quando estivesse na Bahia fazendo algum trabalho específico dentro da função. E não para lá e para cá. Aí o jornalista simplesmente juntou matérias, nada de fake news, para cair em inquérito de fake news. Juntou matérias, fez publicação, denunciou. Flávio Dino se sentiu ofendido. Com cara de choro, foi conversar com seu coleguinha Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes disse, deixa comigo, eu tenho um inquérito aqui nas minhas mãos. Vou mandar a Polícia Federal lá agora. Prendeu os equipamentos do jornalista e ficou por isso mesmo. Por que prendeu do jornalista? Por que a Polícia Federal bateu 6 horas da manhã na casa dele? Porque é um jornalista pequeno. Manda ele fazer isso com a Globo. Manda ele fazer isso com a UOL. Manda ele fazer a mesma coisa com a Record, com a SBT, com todos esses jornalistas que estão expondo. Manda fazer uma busca e apreensão, Moraes. Ah, não tem coragem de fazer isso. E ele não vai fazer isso. Por quê? Porque os jornalistas não é inventando provas. Não é que eles estão se levantando contra o ministro porque estão com raiva do ministro. Não. É porque eles estão com as provas nítidas, claras, diante da sua mão. E a Polícia Federal, uma parte dela, está fazendo um trabalho sensacional na relatoria de André Mendonça. Se esse caso está tendo prosseguimento até agora, é por causa que o relator tem nome e tem peso. André Mendonça. Se o relator fosse Gilmar Mendes, já teria acabado, o Vorcaro já estava solto, já estava tudo resolvido, os ministros estavam blindados, e no final das contas, Alexandre de Moraes ia perseguir jornalista por jornalista. Isso é um fato. Se tivesse nas mãos de Flávio Dino, mesma coisa, não duvido. Se tivesse nas mãos de Alexandre de Moraes, piorou, né? Mas ainda bem. Alguns acreditam na sorte do destino. Eu acredito que Deus ali quis colocar só dar um empurrãozinho com o dedo e dizer, ó, essa relatoria vai para André Mendonça. Eu vou discutir nessa bagunça todinha e vou mostrar para o Brasil, deixar os brasileiros se virar. Tá aí. Tá com vocês agora, brasileiro. Depende de vocês, brasileiros, abrir os olhos para ver a realidade. E é exatamente isso que está acontecendo. Eleições agora. Uma das bandeiras principais que nós precisamos fazer é levantar um Senado Federal forte, com senadores que defendam a pauta brasileira. Nada de ideologia. Se for na direita, melhor ainda. Mas a gente já sabe que tem os aproveitadores, igual a Soraya Tronic. Nada de ideologia. Senador, ele tem que vir com a pauta principal. Minha pauta vai ser colocar impeachment em Alexandre de Moraes e Toffoli. Pronto. Se for isso, tem que receber nosso voto. Porque senão, as coisas só vão de mal a pior. Essa aqui é a grande realidade. Gostou do conteúdo? Gostou do vídeo? Não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus permitir.